Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém. Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 13. Mas, antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, aproveite a oportunidade, se inscreva nesse canal, curta, para que o YouTube possa achar que ela é relevante para a comunidade. E toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? Aqui nessa mensagem, o apóstolo Paulo continua a falar que tem o desejo, que quer visitar a cidade de Corinto, para ver como está o comportamento, a vida dos irmãos em Corinto, pois há uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo para saber se os irmãos realmente nasceram de novo, se realmente estão vivendo o evangelho da graça, se estão praticando o amor fraternal de Deus. Vamos então iniciar a partir do versículo 7. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Veja bem, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus. Nessa mensagem, o apóstolo Paulo, ele fala logo da oração. Aqui ele diz, olha, irmãos, eu continuo orando por vocês, para que vocês continuem firmes, que vocês continuem praticando o amor fraternal, que vocês não pratiquem o mal, mas sim pratiquem o bem, porque essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o foco da graça de Deus. Ele fala a respeito da fraqueza do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, eu prefiro estar fraco, mas que eu possa ver vocês fortes, porque vocês estando fortes, eu sei que vocês entenderam o sentido do Evangelho, estão proclamando, estão praticando a palavra de Deus, que é o fruto do Espírito. E o objetivo do Evangelho é viver a igreja em harmonia, o povo de Deus clamando ao Senhor, se alegrando, louvando a Deus pelo que Ele fez e continuou fazendo, e além do mais, amando o próximo, porque o objetivo de Jesus Cristo é trazer a verdade que liberta, e a verdade que transforma, e a verdade que tira você do lamaçal do pecado, das trevas e traz para a sua verdadeira luz. E ele continua falando, a oração, eu continuo orando por vocês, para que vocês possam compreender que a verdade que é estabelecida, a verdade que vocês têm que praticar, é a verdade escrita por Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus que está lá no livro do Evangelho de João, do capítulo 14, versículo 6. E ele diz, olha, ninguém pode ser contra a verdade. A verdade, ela está nas Escrituras. Todo cristão, ele que tem o conhecimento da palavra de Deus, ele tem que seguir a palavra de Deus, a Bíblia. E a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta para nós cristãos. Nós não devemos ter a nossa verdade, mas tudo que for confrontado, eu tenho que olhar nas Escrituras. E isso é que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos em Corinto. Eu quero que vocês estejam aperfeiçoados. Eu oro para que vocês estejam aperfeiçoados. É isso que Paulo tem essa preocupação e quer encontrar os irmãos em Corinto aperfeiçoados, santificados na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trazendo essa mensagem para nós da igreja atual, não é diferente. A mesma palavra que Paulo falou aos Coríntios é essa mesma palavra que chega até nós, a verdade escrita através das Escrituras. Jesus Cristo inaugurou o reino de Deus espiritual aqui na terra, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que se fez pequeno para ser igual a um homem,
para sofrer por nós e não ter nenhum pecado, mas que ele pudesse ir àquela cruz, fazer o sacrifício para que nós pudéssemos ter reconciliação com o Pai. E aí, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade absoluta para mim e para você, que se diz cristão. Esse mundo ele está cheio de problemas, onde a sociedade, as pessoas falam em verdades. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Mas o cristão, quando ele vai ele vai colocar em prática o exercício da sua fé, ele tem que olhar para as coisas do mundo e entender que o mundo jaz do maligno e que ele tem que ter como referência para as suas atitudes a palavra de Deus, a verdade absoluta. Que para muitos não existe a verdade absoluta, mas para nós cristãos, sim, a verdade absoluta é Cristo Jesus. Ele deixou o seu ensino. Seu ensino estão aí há mais de 2.000 anos, mostrando que eu e você temos que viver em comunidade amando uns aos outros. E essa liberdade e essa verdade dada por Jesus Cristo, ela vem quando há um quebrantamento do coração daquele que se arrepende. O ser humano natural ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque ele está no mundo, ele está ainda na prática das coisas desse mundo. Mas quando ele reconhece que é um pecador, ele reconhece que ele não pode fazer nada para agradar a Deus, ele entende que ele é um pecador e que necessita de um Salvador, que ele necessita da graça de Deus, que ele necessita do Espírito Santo de Deus para que ele possa andar em concordância com a palavra de Deus. E aí é onde eu e você que dizemos que somos cristãos verdadeiros, que possamos compreender que a verdade absoluta ela existe para nós, que esse mundo cheio de ganância, de violência, de egoísmo, onde esse mundo, aquele que tem mais é o que sobressai, aquele que consegue nas redes sociais falar bonito, consegue trazer uma paz provisória e na verdade está trazendo trevas. Essas pessoas é que são colocadas como pessoas que devem ser exaltadas porque estão falando uma verdade, que é aquela verdade minha, que eu sou independente, que eu posso fazer o que eu quiser. E aí é onde morre o perigo, porque a verdade de Deus, ela tem seu critério. A verdade, ela tem o seu limite. A verdade, ela está condicionada a Cristo. Cristo é o Senhor dos senhores. Cristo é o Rei dos reis. Cristo é aquele que dá a vida eterna. Cristo é aquele que é o nosso Salvador e suficiente. Portanto, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você está presa aos prazeres desse mundo, foi tragada pelas obras que te dizem que são obras boas, mas que, na verdade, você está se afastando do Evangelho da graça, você está sendo afastado da presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos ser mansos e humildes de coração. Assim é o verdadeiro cristão. O cristão ele tem que reconhecer que ele não é nada. O cristão ele tem que reconhecer que ele tem um Criador. O cristão tem que reconhecer que para que ele possa ser salvo e selado pelo poder do Espírito Santo, ele tem que se entregar ao Senhor Jesus. Ele tem que se arrepender dos seus pecados. Ele não pode viver essa vida de prática de pecados e achar que está tudo normal e que a sua verdade é que é a verdade correta. Não. Não existe a verdade para aqueles que estão no pecado, porque para eles tudo é verdade. Tudo que eles fazem é verdade. Mas existe sim para os filhos de Deus, aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que não querem mais ser submetidos ao poderio desse mundo, mas que querem ser submetidos à graça, ao poder de Deus, que é aquele que vive e reina para sempre. Busque o Senhor de todo o coração, busque enquanto é tempo e viva a verdade do Evangelho que está escrito, que é as Escrituras. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glória te damos, ó Pai. Te pedimos que o teu Santo Espírito possa estar tocando nos corações daqueles que ainda não te conhecem, Pai, para que o Senhor possa estar fazendo morada, transformando, e que essas pessoas possam conhecer a verdade que é Cristo Jesus, a verdade que está nas Escrituras. É isso que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.